Você que acompanha através do Facebook, também do Instagram, entrando aqui em conexão para fazer essa live do Srimad Bhagavatam nessa sexta-feira, 4 de abril de 2025. Dando um tempinho aqui para o pessoal ir se conectando. Eu vou estar lendo os versos do terceiro canto, capítulo 20. Esse capítulo que é intitulado Conversa entre Maitreya e Vidura. Vou estar lendo os versos do 26 ao 28. Então, bom, vamos lá dar início então. Você já se conectou? Anarconauta, Salvador Filho. Anarconauta tá sumido, hein? Tá sumido aí do pedaço. Prazer ter você de volta aí na conexão com a IS, com o Rio de Janeiro. Então vamos lá, começar aqui com protocolo, para a gente fazer oblações ao Srimad Bhagavatam. Tá mesmo, né? Aos devotos, a Krishna. Valeu também. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar, Lupe. Só um minutinho, deixa eu só dar aqui uma precaução. Vamos lá, reduzir o barulho. Fala, Marcos Maria Branquinho, também Madana Mohana, Márcio Claro, Otávio, Hare Krishna. Então, o Salvador Filho é lá de Aracaju, de Sergipe. Muito bem-vindo, hein? Que legal. Preparem-se que nós vamos abordar um tema que, aos olhos da sociedade atual, é muito polêmico. Mas vou tentar demonstrar para vocês que não existe polêmica nenhuma à luz da verdade absoluta. Tá? Então, fiquem conectados. E vamos lá, eu fazia a tradução, né, desse mantra, Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Deve-se oferecer respeitos, né? Antes de se recitar o Srimad Bhagavatam, devemos oferecer reverências, respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. Também a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, que é a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Então, conforme eu mencionei, hoje estou aqui com o terceiro canto, capítulo 20, intitulado Conversa entre Maitreya e Vidura. Eu vou ler os versos do 26 ao 28. Verso 26. Pahimam paramatmanste prashanena shrijam prajaha taimayadbitum papa upakramanti mam prabho. Pahi, protegei, man, me, parama atman,
ó Senhor Supremo, te vossa prashanena, pela ordem, Asridjan, eu criei, Prajaha, seres vivos, Ta e Maha, essas mesmas pessoas, Yabitum, para fazer sexo, Papaha, seres pecaminosos, Upakramanti, estão se aproximando, Man, de mim, Prabhu, ó Senhor. Então vamos ler aqui tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. O Senhor Brahma, aproximando-se do Senhor, falou-lhe assim: meu Senhor, por favor, protegei-me desses demônios pecaminosos que eu criei sob vossa ordem. Eles estão enfurecidos pelo apetite sexual e vieram atacar-me. Significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Aqui subentende-se que o apetite homossexual de um macho por outro surgiu neste episódio da criação dos demônios por Brahma. Em outras palavras, o apetite homossexual de um homem por outro homem é demoníaco e não se destina a nenhum ser masculino sensato no curso ordinário da vida. Sundarangi, seja bem-vinda. Hare Krishna, minhas reverências. Então, eu vou fazer já eu vou ler o 26 eu já li, tem o 27 e o 28. O 27 também é um significado pequeno, mas eu acho que eu já vou comentar esse aqui diante... não, vou ler o 27. Tvanekakila lokanam klishtanam kleshanashanaha Tvaneka kleshadastesham anasanapadantava. Tvan, voz, ekaha, unicamente, kila, na realidade, lokanam, das pessoas, klishtanam, aflitas com misérias, klesha, as aflições, nashanaha, aliviando, tvan ekaha, somente vós, kleshadaha, impondo aflição, tesham, aqueles, anasana, não ser refugiado, padam, pé, estava vossos. Tradução, significado por Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Meu Senhor, sois a única pessoa capaz de acabar com a agonia dos aflitos e de infligir agonia àqueles que nunca recorreram a vossos pés. Significado. As palavras kleshadas, tesham, anasana, padam, tava, indicam que o Senhor tem dois interesses. O primeiro é proteger as pessoas que se refugiam a seus pés de lótus. E o segundo é incomodar as pessoas aqueles que sempre são demoníacos e que são hostis com o Senhor. A função de Maya é causar aflições aos não devotos. Aqui Brahma disse: sois o protetor das almas rendidas, portanto rendo-me a vossos pés de lótus. Por favor, protegei-me contra esses demônios. Vamos lá. Libera aí o Ruby logo para ele parar de latir. Então, eu li o verso 26, li o 27 e o 28. Tem um significado já mais extenso. Então, eu acho que é interessante, dado a pertinência dos assuntos dos 26 e 27, fazer algum comentário, tá bom? Om Agyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a chote do conhecimento
Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swamini Namine. Shirupa Sanatana Bhattara Gunata, Siddhiva Gopal Bhattada Saragunata, Sadhu Goswami Prabhuspijaya, Vanchakal Bhattarubyasya, Kripa Sindhu Vyaevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, então, esse primeiro verso que eu li, o 26, ele apresenta um tema que é assim, tem alguma relevância e que pode denotar algum tipo de olhar discriminatório, sobretudo hoje em dia, né? A gente deve entender primeiramente que, imaginem, né, o Srimad Bhagavatam, ele é a própria suprema personalidade de Deus. A gente pode até adorar no altar o Bhagavatam como uma deidade adorável. Imagine, né? Ele nos foi trazido através de um devoto puro, um Nitya Siddha, uma alma oriunda do mundo espiritual, do plano do absoluto, que veio aqui nos socorrer para deixar o legado do conhecimento puro das escrituras reveladas. E claro, tudo isso baseado no tripé de Guru, Shastra e Sadhu. Ou seja, o próprio Guru Srila Prabhupada, esse Nitya Siddha, oriundo do mundo espiritual, tá? As escrituras, os Shastras, o próprio Srimad Bhagavatam, que é o Bhagavata Purana, o Purana imaculado, que emanou das bocas de Shukadeva Goswami e que chega até nós através de uma linha de sucessão discipular intacto no seu significado. Os comentários de Srila Prabhupada absolutamente que representam, que revelam as próprias palavras da Suprema Personalidade de Deus. E sim, também sadhus, que são os acharyas predecessores. Todo conhecimento propagado por Srila Prabhupada, ele tem esse componente, Guru, Shastra e Sadhu, esse tripé. Inclusive é interessante que Srila Prabhupada, sempre muito humilde, Sanatana Dharma Hare Krishna, seja bem-vindo. Prabhupada sempre falou, não aceitem o que eu falo cegamente, indaguem. E Prabhupada sempre teve essa humildade, né, de possibilitar, claro, de forma positiva, a indagação acerca do seu discurso, entendeu? Então, agora, para receber esse conhecimento, nós temos também que estar livres dos conceitos, das designações transitórias inerentes ao nosso estado circunstancial nesse mundo. O que significa isso? As nossas identificações com gênero, nacionalidade, raça, tudo isso. Nós temos que nos entender como almas espirituais. E está aí o divisor de águas para quem vai compreender um texto como esse que eu li agora há pouco, que pode aparentemente revelar um viés discriminatório, mas que de maneira nenhuma traz esse viés. Então, o ponto de vista de Krishna, o ponto de vista de um devoto puro, nunca estará ancorado em corpos e nos atributos de corpos materiais transitórios e temporários. A percepção de Srila Prabhupada, do próprio Krishna, sempre é o ser que habita aquele corpo, a alma espiritual.
e toda a filosofia transmitida pelos Vedas é direcionada a esse ser espiritual. Agora, volto a dizer, aí nós temos que estar minimamente livres do ego falso para compreender o conhecimento védico. Brahma Bhuta Prasanatma Na Shochati Nakanshati Samasarveshu Bhuteshu Mad Bhakti Labate Param. Esse verso Bhagavad Gita, ele fala que, situado na posição Brahma Bhuta Prasanatma, ou seja, se entendendo como alma espiritual, tá? Na Shochati Nakanshati, a pessoa, ela não se lamenta por nada e nem fica desejando nada sob o ponto de vista material. Samasarveshu Bhuteshu, ela passa a ser um bem-querente de todas as entidades vivas. Mad Bhakti Labate Param. E aí, através dessa posição, do alcance desse estágio de consciência, ela vai poder alcançar a minha Bhakti. Esse é o próprio Krishna que está falando isso. Deixa eu ver aqui qual é se eu dou para vocês o verso que é legal dar referência, né? Só um minutinho. É o 1854. E aí no seguinte verso, Krishna vai falar também um verso muito importante, né? Bhaktyamana Bhijanati, aí, enfim, que ele se revela unicamente através de Bhakti, né? Da atitude amorosa do devoto perante ele. Aí Krishna se revela em verdade como ele é. Mas esse não é o ponto, não. O ponto é primeiro a gente entender o ponto de vista do devoto puro, o ponto de vista de Krishna e o ponto de vista do ouvinte do Śrīmad Bhagavatam, que não pode estar atrelado à identificação com gênero, com raça, com nacionalidade, com nada disso. Tem que estar livre. Sarvupad Vinir Bhutan Tat Paratena Nirmalam. Rishikena Rishikesha Sevanand Bhakti Ruchate. Esse verso do Bhakti Rasamrita Sindhu, de Rupa Goswami, ele também tem muita relevância nesse ponto, porque ele fala logo na primeira linha, né? Sarva Upadi, estando livres de todos, né? Sarva, de todos os Upadis. Todas as designações transitórias e temporárias. Exatamente isso. Eu sou um homem, eu sou brasileiro, eu sou da família tal, eu sou branco, negro, índio. Não, nada disso. Tem que estar livre dessas identificações. Tem que estar situado o quê? Em Brahma Bhuta Prasanatma, situado numa plataforma espiritual. Claro, gente, que se trata de a gente falando aqui teoricamente é simples de entender, mas estar nessa posição, esse é o nosso desafio, né? Conseguir atingir esse estágio de consciência que nos alce, né? Nos coloque nessa posição de compreensão, de olhos abertos para a realidade, né? Mas claro, através da compreensão filosófica, isso já é um passo que a gente já vai dando para o estabelecimento desse estado de consciência, entendeu? E aí, consequentemente, a gente não vai ficar no viés de dualidade. Isso é discriminatório, isso não é, entendeu? Então, a gente precisa entender, voltando aqui a esse verso 26, né? Quando Prabhupada se refere objetivamente sobre homossexualismo, né? Que, na verdade, um ponto importante também é a questão do conceito, Prabhupada fala, né? Apetite sexual demoníaco. À luz das escrituras, o conceito de demônio, eu gosto sempre de colocar, rebater esse ponto, porque no Ocidente, quando a gente fala em demônios, a gente está falando em seres assim muito
esquisitos, né? Um tipo de ser esquisito, muito do mal, né? Que não deixa de ser um demônio também, obviamente, mas é um estágio de demônio bem avançado, né? Uma ilusão muito aprofundada, né? E com base no conceito védico, o demônio é um materialista, ateísta, que nega a existência de Deus, que vive nesse mundo usufruindo de tudo que esse mundo proporciona e portanto, está usurpando a propriedade alheia, ele está desfrutando daquilo que não lhe pertence. Ele está querendo se colocar numa condição de desfrutador daquilo que ele não é o desfrutador, entendeu? Então, é um conceito menos denso, pode-se dizer, tá? E outra coisa é que, com base na visão védica, toda conduta que está desalinhada com os princípios do Dharma, aonde a pessoa está ali praticando um determinado tipo de atividade, em que ela objetiva a sua gratificação desconectada do prazer de Deus, então aí também é uma conduta inapropriada, uma conduta demoníaca. E no que diz respeito à atividade sexual, independentemente se ela é homossexual ou se ela é heterossexual, se ela tem como objetivo a gratificação dos sentidos, se trata de uma atividade demoníaca. Ponto. Entende? Obviamente, quando a alma espiritual corporificada ela está devidamente situada, alinhada com o seu gênero que Deus lhe deu, né? Porque a gente recebe um corpo que é o resultado de nossas vidas anteriores. A gente nessa vida está pré-moldando nosso próximo corpo. Não é isso? Assim as escrituras revelam. E esse corpo, ele é o resultado de nossas atividades anteriores. E quando a gente vem para esse mundo, a gente vem através, né? O corpo sutil é que conduz a alma. Interessante, né? Que a alma é pura e é o elemento mais puro e é a nossa identidade. Mas ainda assim, o ego falso faz com que a gente fique submetido aos caminhos que o corpo sutil vai direcionar nós, almas espirituais, com base em guna e karma. E a gente recebe então um corpo. E esse corpo já vem com tendências, com aptidões, com contaminações. A gente já traz uma bagagem, que são os samskaras e os vasanas. Impressões na mente, que vão então promover já umas tendências. A gente já tem naturais tendências. Mas, independentemente disso, uma pessoa com os olhos abertos para a realidade, ela vai ter a compreensão de que o corpo que eu recebi, o gênero masculino ou feminino, é um presente de Krishna, de Deus. Deus me deu esse corpo. Deus sabe o melhor corpo que eu devo estar habitando. E com base nisso, ela vai procurar também caminhar, né, na sua jornada em alinhamento com o Dharma, sob essa perspectiva. Então, tudo tem que ser entendido de uma forma bastante abrangente, ampla, para que a gente não ocorra em equívocos. Isso é muito comum para aqueles que querem professar o conhecimento espiritual, mas não têm o olhar da misericórdia, da compaixão, aquele princípio do devoto, que a única lamentação de um devoto
é ver o sofrimento das outras entidades vivas que se encontram sob a jurisdição de Maia e que estão sofrendo nesse mundo material em razão da identificação com todos esses elementos, né, todos esses componentes materiais, as designações. Então, o devoto, o olhar do devoto é sempre direcionado para a alma espiritual. Ele não está vendo homem, mulher, se é hétero, se é homossexual, está vendo ali a alma. E todo aquele que de alguma maneira está emaranhado nesse mundo material, buscando desfrute sensorial, buscando atividade sexual como uma atividade de recreação, de cultivo de prazer sensorial, essa pessoa está adoentada, no sentido de que ela se esqueceu de Krishna. Ela está esquecida de Krishna. Então é preciso que ela remova o véu de Maya, saia da plataforma ali superficial de compreensão da existência, com base nas designações transitórias e temporárias, tenha o vislumbre do princípio da alma e a partir daí ela começa a se entender realmente de acordo com a sua verdadeira identidade. E claro, com o conhecimento das escrituras, dos ensinamentos, Srila Prabhupada, ela possa ir por aquele caminho de yama e niyama. Eu sou uma alma espiritual, o que é melhor para mim, na minha jornada espiritual, para o meu desenvolvimento, para que eu possa me aproximar de Krishna, para que eu possa servir Krishna apropriadamente. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Aonde eu estou alinhado com os princípios do Dharma, aonde eu estou agindo de forma adármica. E no que diz respeito à atividade sexual, tanto faz se é um desvio hétero ou se é homossexual. Obviamente, tá? Partindo do princípio da alma espiritual, partindo do princípio de que Deus nos dá o corpo exato que a gente precisa, o gênero específico que é o que a gente precisa lidar nesse mundo, com este mundo, usar esse corpo para lidar com esse mundo nesse determinado gênero, entendeu? Então a gente tem que ter aceitação para isso, né? Entender que Krishna está no controle de tudo. Tudo que Deus faz é bom. E ter aceitação para isso. Né? Porque o que acontece? Se não é assim, se não é com essa consciência, estamos também trilhando um caminho adármico. A questão toda é que quando a pessoa tem uma identificação com o gênero o qual ela não habita, ela não está assim alinhada, aí são mais coberturas de ego falso. Esse é o ponto. E a gente sabe que a gente precisa, na nossa jornada espiritual, ir removendo as coberturas de ego falso. Tudo que nos identifica. Por exemplo, uma pessoa demasiadamente patriota. Claro, a gente deve ser patriota para estar ali lutando pelos interesses da nossa nação, mas até certo ponto, entendeu? Buscando o bem comum, claro, mas esse não é o Prabhupada mesmo, quando ele se aproximou de Srila Bhaktisiddhanta, ele estava ali imbuído de um espírito de luta pela liberdade da Índia, do controle do Reino Unido. E Srila Bhaktisiddhanta falou, não, isso não tem relevância. Agora o que a gente precisa é transmitir, é propagar o Sanatana Dharma, o Harinama Sankirtan Jagya, para beneficiar todas as almas indiscriminadamente. Então, mas resumindo, toda identificação, ela, com as designações, ela é um tipo de distúrbio, entendeu? E quanto mais a gente está identificado com designações transitórias e temporárias,
mais coberturas de ego falso a gente está, assim, estamos encobertos. Então é importante que se entenda que não existe aí nenhum tipo de discriminação, entendeu? Porque à luz dos princípios de Guru Shastri Sadhu, todo mundo é alma espiritual. Todo mundo tem o direito a ter acesso ao serviço devocional, independentemente da sua orientação sexual. A pessoa pode ter orientação sexual que for, mas ela pode se capacitar para ingressar no maravilhoso mundo do serviço devocional a Cristo, serviço amoroso a Deus. Entendeu? Então acho que esse ponto é bastante importante. Com relação à atividade sexual em si, a gente tem que entender também, à luz do conhecimento védico, que a atividade sexual ela é, assim, absolutamente mística, na medida em que, quando ela é executada de acordo com os princípios do Dharma, ela tem o poder de gerar um filho, gente, atrair uma alma para esse mundo para que ela possa experienciar a vida. E claro, o objetivo qual é? É uma alma que está, né, desconectada do Dharma, e na qual ela vai poder ter oportunidade de receber conhecimento, se iluminar e se ajustar com o Dharma e com o serviço devocional. Então imagine, né, o poder do sêmen e o poder de um útero materno que ali conjugado gera um ser, traz um ser para esse mundo. Então a atividade sexual ela é, assim, completamente espiritual. E é interessante que no Bhagavad Gita Krishna fala, né, eu sou o sexo dentro dos princípios religiosos. Isso aqui está no Bhagavad Gita, deixa eu ver aqui. Bhagavad Gita. Qual é esse verso mesmo? Eu tinha até separado. Bom, não vou lembrar o verso, mas enfim, Krishna fala, né, que para eu procurar agora vai ficar um pouco, eu acabei não anotando, não lembro de cabeça qual é o verso, mas enfim, Krishna fala que o próprio Krishna está falando, eu sou o sexo dentro dos princípios religiosos. E quais são os princípios religiosos? Atividade natural, aceitando-se o resultado natural dessa atividade natural. Ponto. Tá? O Srimad Bhagavatam, no 5º canto, no capítulo 5, verso número 558, ele tem um verso também muito, assim, importante que fala sobre essa questão, que é Puncha Istriamituni Bhavanetam Tayor Mito Ridaya Granti Ahuhu Ato Griha Kishetra Sutata Vitair Janasya Morro Janaham Mameti. Esse verso ele fala como o princípio, né, de atração de macho e fêmea como sendo assim a mola mestra que promove o emaranhamento da entidade viva nesse mundo material. Exatamente a identificação com designações transitórias. Eu sou um homem. Aquela mulher é bela, é bonita, me atraiu, então eu estou atraída por ela. E essa atração recíproca de macho e fêmea é o que faz com que o mundo material é a manutenção das espécies, não é assim? Mas também é o que gera toda a ilusão, segundo fala esse verso, quer ver?
Esse eu separei, tá? A atração entre macho e fêmea é a base de todo o princípio da existência material, tá? Com base nessa equivocada concepção que amarra os corações de ambos, né, de macho e fêmea, fazendo com que eles fiquem, se tornem atraídos por seus corpos, entendeu? Por seus corpos, pelo princípio do lar, né, construir um lar, propriedades, filhos, né, crianças, né, que são seus filhos, família, enfim. E esse tipo de equivocada compreensão incrementa a ilusão da vida, tá? E a pessoa fica pensando em termos de eu e meu. Olha que interessante. Eu e meu, no sentido exatamente, eu sou fulano de tal, eu sou de tal nacionalidade, eu sou homem, tenho minha família, isso é meu, tudo é meu, me pertence, entendeu? É o que desencadeia toda a ilusão, entendeu? Então, é importante que a gente tenha essa compreensão, essa visão, né? Alçar o estágio Brahma Bhuta para poder se entender como alma e poder estar apto a se livrar dessas influências todas, entendeu? E mesmo que se trate de no caso, um casal de devotos, né, de pessoas espiritualizadas que vão ter noção das coisas, né, se possa ajustar uma conduta com base nos princípios e valores espirituais, entendeu? Porque Krishna aceita isso, isso não tem nenhum tipo de tabu, entendeu? A má compreensão dos textos sagrados faz com que se crie muitos tabus, entendeu? Se discrimine pessoas, inclusive com base na orientação sexual. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, entendeu? Então acho que é isso que a gente poderia falar sobre isso. Sim, e uma última coisa é que a gente tem que entender que a pessoa que se encontra com uma tendência, né, à atração por pessoa do mesmo sexo, a gente tem que entender que a atividade sexual homossexual, né, ela é basicamente para o prazer sensorial, entendeu? Ela não tem a possibilidade de gerar uma vida, não é verdade? Inclusive a anatomia do corpo que cada um de nós habita, ela é exatamente específica, né? Ela está apta para intercurso sexual com o sexo oposto, né? As anatomias são assim, são feitas, né, para isso à luz da vontade do Senhor Supremo, entendeu? Então, é importante, eu sei que é um tema que é difícil de se digerir para muitas pessoas, mas é isso, são os olhos abertos para a realidade. Inclusive, só para fechar esse assunto, Prabhupada, quando ele estava no planeta, ele lidou com muitos discípulos que tinham tendências homossexuais, e ele sempre os orientou a procurar refrear os impulsos, tá? E que se situassem de acordo com o gênero que eles estavam, o invólucro no qual eles estavam, assim, inseridos nesse mundo, habitando, sabe? Então, é o 711, né, que é o... Muito obrigado, André Romero. 711, isso mesmo, eu sabia que era o capítulo 7, mas eu não estava me lembrando. Só um segundo. Eu sou a força dos fortes, é o Balam Balavatam Chaham Kamaraga Vivarditam Dharma Virudo Bhuteshu Kamusmin Baratar Shaba. Eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos. Ó Senhor dos Bharatas, que é Arjuna, né? Então, ou seja, a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos é a atividade sexual natural e que a pessoa vai aceitar o resultado natural de uma atividade natural, onde o foco do ato sexual não é prazer sensorial, mas sim gerar filhos. Em última análise, gente, eu estou falando aqui que a gente tem que entender que a gente tem uma distância muito grande entre ideal e real.
E a gente tem que procurar estreitando essa lacuna entre o real para chegar no ideal. Mas a gente precisa de ter nutrição. A gente tem que entender qual é a verdade. Com base em filosofia, uma filosofia científica, clara, transparente, com base no princípio da alma espiritual. Aí a gente pode ir se moldando, se ajustando, diagnosticando os nossos anartas e buscar lutar contra eles. Como eu falei, Prabhupada orientou discípulos seus homossexuais a falar, olha, refreie esse impulso e haja de acordo com o seu gênero, entendeu? Para que você possa progredir nos valores do Dharma, entendeu? Ajustar-se de acordo com o Dharma. Esse é o ponto. Então vamos lá. O outro verso falou sobre Krishna ter dois interesses, né? Isso me remete àquele verso Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma sanstapanartaya sambhavami juge juge. Porque Prabhupada ele fala, né, que o primeiro princípio de Krishna é proteger as pessoas que se refugiam aos seus pés de lótus. E esse verso que eu mencionei, ele fala assim, exatamente isso, né? Para proteger, ele aparece, né? Sambhavami Juge Juge, que Krishna aparece de tempos em tempos nesse mundo, de yuga em yuga. Yuga significa eras. Né? Toda era ele vem para Paritranaya sadhunam, para proteger as pessoas que são devotadas a ele. E Vinashaya Chaduskritam, para eliminar as pessoas com mentalidade demoníaca. Tá? Aí alguém pode pensar, mas Deus ele vem eliminar. Entenda-se, tá? Que esse mundo é um mundo de dualidades. E nós temos o bem e temos o mal. Ponto. Isso aí é um fato. Tá? E as pessoas que são materialistas exacerbadas e que colocam seus interesses acima dos interesses de Deus, obviamente, e também dos interesses dos demais irmãos com os quais ela vive nesse mundo, ela se torna uma pessoa danosa, pode se tornar uma pessoa muito danosa, e num grau muito absurdo, a ponto de cometer atrocidades, entendeu? Isso tem que ser combatido, com ostensividade. Uma sociedade ela precisa estar alicerçada em valores morais, éticos, espirituais, obviamente, mas primeiramente tem ali os princípios básicos. Né? Por exemplo, mesmo num relacionamento interpessoal, seja ele conjugal, qualquer que seja, qual é o primeiro elemento de um relacionamento? Respeito. Se tiver respeito, aí tudo pode se desencadear de uma maneira positiva. Todos os demais elementos de um relacionamento serão positivos. Vai poder se cultivar a apreciação, o amor, reciprocamente, entendeu? Mas se não tiver respeito, acabou, um abraço, entendeu? Então, no mundo material, tem a dualidade. É fundamental que haja a predominância de valores positivos para uma sociedade. E o mal, ele tem que ser ostensivamente combatido. A gente não pode deixar o mal prosperar, porque ele é muito danoso, entendeu? Então, e Krishna, no mundo espiritual nada disso existe. Lá é um mundo pleno, plataforma do absoluto, tudo está em harmonia, não existem dualidades. Mas aqui nesse mundo existem dualidades. E a gente precisa prezar os valores do Dharma, entendeu? E combater o Adharma. É isso que Krishna faz, entendeu? Em última análise, a gente tem que entender que esse combate aos demônios, na verdade, é uma ajuda de Krishna. Né? Krishna é compassivo para com todas as entidades vivas. Né? E quando ele combate o Adharma, ele está também promovendo benefícios para as pessoas que vão poder ter um despertar e sair dessa plataforma de existência que as conduzem para assim, a densa região da ignorância, né, da escuridão do mundo material, inclusive podendo alocá-las em planetas infernais, planetas inferiores, onde as condições de vida são bem mais complexas, né? Muito mais sofrimento.
considerando que o mundo material ele tem 3 níveis básicos assim de existência: planetas superiores e até celestiais, planetas intermediários, planetas inferiores, planetas demoníacos, que são regiões mais densas. Então é isso. Então, e aqui, só para finalizar o comentário desse verso, tem bastante comentário aqui de vocês, né? Olha, aqui o Ademas trouxe um comentário muito pertinente ao que eu acabei de falar. Lembro das leituras da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus destrói toda a cidade. Interessante, olha só a correlação de uma orientação bíblica com o que a gente está falando aqui com base nos Vedas, né? Esse posicionamento de Deus de chegar e impor nesse mundo, tá, gente? Ele fazer ostensivamente uma luta contra aquilo que não é saudável para a manutenção, o estabelecimento de uma sociedade saudável, objetiva, que vai poder se desenvolver dentro dos princípios do Dharma, da espiritualidade. Então, aí ele fala aqui Brahma disse: sois o protetor das almas rendidas, portanto rendo-me a vossos pés de lótus, por favor protegei-me contra esses demônios, né? Aqui o Brahma, ali dentro do princípio de Sharanagati, né, rendição total a Krishna, pedindo proteção a Krishna para que Krishna o livrasse dos ataques que ele estava recebendo dos seres demoníacos, entendeu? Poxa, tem muito comentário legal aqui de vocês. O Paravyoma pediu para eu ler 3 versos, tá? O terceiro tem um significado bem grande, mas eu não vou poder deixar de já me conectar aqui com o que vocês estão falando. Vamos lá. Temos aqui no nosso... Então, Mahaprabhu, no Dia da Mulher, no mês passado, eu desejei um feliz dia da falsa, ele botou entre aspas, identificação corpórea feminina a uma devota. Ela me respondeu que eu estava equivocado, pois Rupa Goswami explicava que Nuga Dharma, de uma outra forma, o senhor poderia falar sobre o que seria, acho que é Yuga Dharma, né? Yuga Dharma. Não entendi muito bem a sua... Peraí, deixa eu acessar aqui. O que seria esse... É Yuga Dharma. Na verdade, você botou Nuga Dharma. Eu desconheço essa expressão Nuga Dharma. Pode ser que fosse Yuga Dharma. Mas deixa eu pegar aqui. Pois Rupa Goswami explicava o Yuga Dharma de uma outra forma. Perdoe, eu não captei, não posso te responder isso. Talvez esteja relacionado à posição de cada entidade viva de acordo com o seu gênero, tá? E nesse sentido, o que eu poderia dizer, né? À luz do Dharma, tá? Acho que eu peguei o ponto, acho que eu consegui pegar o ponto. Primeiro ponto, a gente tem que entender que cada ser... Todos nós somos almas espirituais, ponto. E o gênero, né? A gente recebe de Deus um corpo de acordo que tem um gênero específico, ponto. Devemos procurar agir de acordo com a orientação desse gênero, perfeito? O máximo estar alinhado com os princípios do Dharma, com a vontade de Deus, ponto, outro ponto. Agora, a gente tem que entender, esse é um ponto que muita gente não entende. A alma que está no corpo masculino, ela tem suas potencialidades. E uma outra que está no corpo feminino também tem muitas potencialidades que não são correlatas com a da alma masculina. O homem, por exemplo, ele tem mais força, ele tem talvez mais vivacidade para determinadas ocupações, mais aptidão para trabalhos mais pesados. Agora, isso não diminui, o que você tem que se entender é que isso não diminui a condição da alma. O ponto todo é que nós temos que entender que uma alma, seja num corpo masculino ou no feminino, se ela serve a Deus, pronto,
ela está usando as potencialidades específicas que cada uma tem para o seu progresso e para o progresso daqueles outros que estão à sua volta. Então, perfeito, está agindo de acordo com a sua natureza e, consequentemente, agindo de acordo com o Dharma. Esse é o ponto. Então, por exemplo, hoje a mulher ela exerce diversas funções dentro da sociedade, mas uma alma espiritual que está no corpo feminino, que exerce a importantíssima função de ser um porto seguro para os seus filhos, de estar presente no lar, ela amamenta, ela dá aquele apoio psicológico, aquele acolhimento, isso já é algo fantástico, entendeu? Isso já denota toda a grandiosa contribuição que uma alma que se encontra no corpo feminino, ela vai estar oferecendo para o ambiente no qual ela está incluída e também para a sociedade, entendeu? Então, essa compreensão, acredito que seja nesse sentido que essa devota tenha falado com você. Mas nem por isso, se a pessoa está muito identificada com o seu gênero, é um ego falso? Sim, entendeu? Porque qual é a nossa identidade? Quem é você? Eu sou uma alma espiritual, servo eterno de Krishna. Entendeu? É isso. Essa é a diferença, tá? Eu acredito que eu tenha entendido o ponto. Espero que depois você pode esclarecer um pouco mais com essa devota essa questão, Prabhuji. Vamos lá. Aqui no Facebook, para correr a barra de, como se diz, a barra de rolagem é difícil. Aqui passou, vamos lá, nessa aqui agora. Mas a pergunta que fiz outro dia, vou tentar mudar a pergunta. É quase isso. Por exemplo, o Brasil é o país do futebol. Sim, mas a seleção está mal. Se no país onde foi escrita as escrituras sagradas é na Índia, que também escreveram o Kama Sutra, a mensagem tântrica. Fernando Araújo. Mas é a pergunta que fiz outro dia. Vou tentar mudar a pergunta. É quase isso. Por exemplo, o Brasil é do país de futebol? Sim, mas a seleção está mal. Se no país onde foi escrito as escrituras sagradas era antes que também escreveram o Kama Sutra, mensagem... Ah, sim, entendi teu ponto. Veja bem, o Fernando Araújo, obrigado por sua participação, tá? Sim, o Kama Sutra, ele faz parte, né, das escrituras reveladas. Não tem problema nenhum, tá? Agora, será que a gente está entendendo perfeitamente o que o Kama Sutra, qual é a finalidade de como a questão da Kundalini, o desenvolvimento da utilização dessas potencialidades, entendeu? E depois a gente tem que entender que os Vedas, eles oferecem vários estágios, gradações de caminhos, tá? Tem um caminho do Nivriti Marga e do Pravriti Marga. O Pravriti Marga, você se conecta com tudo desse mundo e vai buscando e avançando até sob o ponto de vista material para ir elevando a consciência e chegar lá nos planetas celestiais, entendeu? E no momento da devastação, você vai poder ingressar nos Vaikuntas. Só que o caminho do Nivriti Marga é um atalho, onde você vai entender que esse mundo, eu não quero me emaranhar com as coisas desse mundo. Então eu prefiro, leão da montanha, saída pela direita, entendeu? A pessoa já se entende como alma, já se entende que esse mundo é um mundo complexo, e ela vai buscar o que se chama de salvação, pode-se dizer assim, entendeu? Ela não está afim de se... Então os Vedas, eles oferecem dois tipos de caminho. E esse aí que você mencionou é o caminho do Pravriti Marga, entendeu? Então, ok, mas está lá, porque existe, né? Tudo que existe nesse mundo, os Vedas, eles vão, assim, orientar para que se possa fazer uso de maneira que a pessoa vá avançando em consciência, entendeu? Esse é o ponto. Sundarang, Jai Prabhu, acho bem coerente suas colocações, porém no significado de Srila Prabhupada, ele não está fazendo uma discriminação? Como entender suas palavras? Obrigado, Sundarang. Eu, francamente falando,
não vejo nenhuma discriminação de Srila Prabhupada. Ele está falando ali a verdade à luz dos Shastras, né? Na verdade, Prabhupada ele está apenas transmitindo a mensagem da Suprema Personalidade de Deus, tá? E Prabhupada, partindo do princípio que toda atividade que está destituída do interesse de dar prazer a Krishna, ela é demoníaca, e toda atividade em que a pessoa se coloca como desfrutador, e em que ela almeja ela desfrutar, né, do resultado daquela ação, daquelas atividades, isso é uma atividade demoníaca, entendeu? E quando se trata de atividade homossexual, considerando exatamente esse fator, né, que ela é uma atividade, como Krishna fala, eu sou o sexo dentro dos princípios da religiosidade. Entendendo-se que a atividade sexual, quando ela não está alinhada com isso, pode ser heterossexual, inclusive, entendeu? Ela, naturalmente, ela está destoando da vontade de Deus, né? E na questão da homossexualidade tem esse componente, que não existe a possibilidade da procriação, entendeu? Inclusive com a utilização de componentes corpóreos inadequados para o ato sexual, entendeu? Então, os órgãos não são próprios, né, para o intercurso sexual quando se tratam de duas pessoas do mesmo gênero. Eu acho que isso é bem assim coerente. E agora, Prabhupada, em nenhum momento, eu acho que a questão haveria discriminação se Srila Prabhupada rejeitasse o acesso de qualquer homossexual ou de qualquer hétero desviado nas suas propensões sexuais do serviço devocional. E Prabhupada jamais ele foi um guru que agisse dessa maneira. Ele sempre acolheu tudo e todos, entendeu? Todo mundo, independentemente da orientação sexual. Mas a gente não pode deixar de botar o farol do conhecimento para que a pessoa possa até se trabalhar internamente, entendeu? Então, mesmo, por exemplo, no caso de héteros sexuais com muito apetite sexual, Prabhupada falava, você tem que casar, entendeu? E ter muitos filhos, entendeu? Simples assim. Imagine. Gente, volto a dizer, isso é a compreensão do estágio mais elevado. Estamos nessa posição? Não, não estamos. A gente está aí na nossa caminhada, na nossa jornada. Mas a gente tem que entender o que é a verdade. A gente não pode fugir da verdade. Fazer adaptações do texto com base nos nossos interesses, entendeu? Na nossa posição. Não, a gente precisa receber a iluminação do conhecimento, entender, enxergar onde nós estamos situados e buscar ir em direção à luz do conhecimento, adequando as nossas condutas de acordo com os princípios do Dharma. Acho que é por aí. Mas repetindo, Prabhupada sempre acolheu todo mundo, independentemente de orientação sexual. Por quê? Prabhupada é um devoto puro. E ele estava sempre enxergando o quê? O ser espiritual dentro do corpo e não o invólucro, entendeu? É isso. Eu já vou chegar aqui no nosso Instagram, tá? Aqui o Marcos Maria Branquinho. Há uma narrativa no Bhagavatam onde certos homens sentem atração por Krishna, desejando ser suas esposas. Sim, mas aí veja bem, aí a alma espiritual, isso é uma questão muito complexa, tá? Porque inclusive nós temos aqui no mundo material devotos que estão habitando, né? Almas espirituais habitando, isso chama-se sarradismo, tá? Que é fanatismo também, pode ser traduzido como fanatismo. Então homens, né, são almas em corpos masculinos, mas que estão assim viajando, de que estão revelando o seu swadharma, ou seja, a sua posição constitucional perante Krishna no mundo espiritual, a sua forma espiritual. E aí entram na viagem de que são gopis, entendeu? E aí começam a usar sari, começam a querer se comportar como gopis, entendeu? Mas isso é um sarradismo, isso é algo assim muito... é um desvio também, tá? Mas a gente deve se entender que ninguém tem que desejar nada, a gente tem que entregar tudo para Krishna e Krishna que vai revelar o nosso Swadharma, entendeu? Eu não tenho que desejar assim, eu quero ir para o mundo espiritual porque eu quero servir Krishna de tal maneira. Não, isso não é um pensamento de um devoto que está num estágio avançado de vida espiritual.
Um devoto no estágio avançado, ele fala: Krishna, faça de mim o que quiser. Use e abuse de mim do jeito que você pretender. E pronto, entendeu? O abuso é brincadeira, né, gente? Né? Mas faça uso de mim da maneira que lhe aprouver. Eu quero servi-lo amorosamente. E você sabe o que é melhor para mim. Você sabe como eu vou poder agir servindo-lhe amorosamente da melhor maneira possível. Então entrega para Krishna a deliberação sobre... Porque quando você tem um desejo, eu quero isso, você já se coloca à frente de Krishna. Entendeu? Você já está se botando na frente de Deus. Deixa Deus deliberar. Vamos fazer que nem Srila Bhaktivinoda Thakura. Claro, a gente não pode imitar Bhaktivinoda Thakura. É óbvio, né? Mas Bhaktivinoda Thakura, no seu Sharanagati, ele ali falava para Krishna: Krishna, esse negócio de livre-arbítrio fica para você. Eu não quero livre-arbítrio. Eu quero ser um cão na porta da sua casa para estar ali sempre fielmente te servindo. Entendeu? Então, imagine, né, a posição de Bhaktivinoda Thakura, um expoente da linha de sucessão discipular Vaishnava, do Gaudiya Vaishnavismo, entendeu? Nada mais, nada menos do que o pai de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que é o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Então, pronto, né, gente? Mas então essa deve ser a nossa... Devemos almejar isso. A gente tem que entender que a gente tem que entregar a nossa vida para Krishna. E Krishna vai cuidar da gente, tá? Aqui o Leandro... Ô, Leandro Silvestre, quanto tempo, rapaz? Você andou sumido também, hein? Aqui ele comenta assim... Os principais... Peraí. Os principais espíritos do movimento espírita e seus médiuns recomendam àqueles que nascem com desejo sexual psicologicamente invertido o caminho natural, que é a atração ao sexo oposto. Se esforçando... Peraí, só um minutinho. Poxa, muito legal esse comentário, hein, Leandro? Se esforçarem para viver o celibato, que é a maneira em que mais evoluirão no campo sexual, caso sejam homossexuais. Exatamente o que o Prabhupada falou. O Prabhupada falava para os seus discípulos com viés homossexual, aqueles que se casassem, praticassem o celibato. Entenda-se também, gente, que a atividade sexual feita com o intuito de procriação é celibato, porque você está agindo dentro dos princípios do serviço devocional. Um casal que tem intercurso sexual para trazer um filho e dar a esse filho consciência de Krishna, isso é atividade sexual, entendeu? Agora, claro, se vai germinar ou não a vida, aí está a cargo de Krishna, Krishna que vai deliberar. Mas é exatamente isso. Muito obrigado por sua contribuição, Leandro. Olha só que como converge o conhecimento espírita com o conhecimento Prabhupada, a maneira com que Prabhupada lidou com essas questões, tá? E ele continua aqui. Eles explicam que alguns reencarnam assim porque fizeram muito mal ao sexo oposto em repetidas reencarnações. Há outros casos em que a pessoa pode ir para a atração pelo mesmo sexo por influência de maus espíritos. Os obsessores, né? Uma vida sexual muito desregrada, muito promíscua, aí começa a sofrer influências, né, de obsessores, e aí pode querer incrementar a atividade, e aí começa a vir todo tipo de loucura, né, gente? Muito obrigado. Ele comenta aqui alguma coisa ainda, que é o Divaldo, né, Franco, que é um expoente do espiritismo, que fala: Divaldo Franco também diz que há outros fatores, como a educação do lar. Sua mentora diz que a mídia tem influenciado adolescentes à prática homossexual. Há também casos de pedofilia, em que o trauma leva a vítima a uma homossexualidade. Perfeito. Muito obrigado por sua contribuição, Leandro Silvestre. Bastante pertinentes esses comentários, e que mostra uma convergência bem importante entre o conhecimento que o Prabhupada nos legou e aí também o que vem do Espiritismo, né? Que também a gente sabe, né, que Allan Kardec, por exemplo, ele bebeu da fonte dos Vedas, não é isso? Tá? Então vamos continuar aqui. Fernando Araújo, outro dia. Opa, fiz uma pergunta. Parecido com essa informação, era sobre o terceiro sexo, que são travestis ou transexuais na Índia, que dão benzimento e vivem pedindo esmolas nas ruas. Isso daí é uma peculiaridade lá da Índia, né? Eu não tenho aprofundamento, tá?
assim, desse tipo de viés comportamental, tá? Mas eu sei sobre isso, que eles dão bênçãos e tal. A Índia é sui generis, né, gente? É um país sui generis. E, repito, não tenho, assim, uma compreensão mais aprofundada de qual é o componente, entendeu? Porque na Índia tem, assim, muitos mitos, tá? É uma população que vem carregada de misticismo e tem coisas muito inusitadas, entendeu? Mas nós estamos falando aqui, né, de um conhecimento que abre os olhos para a realidade, sem crendices, tá? Sem crendices. É conhecimento científico. E, portanto, isso é o que vale, tá? A gente conseguir compreender as coisas com o pé no chão, tá? Com sobriedade, com sensatez. Sundarang aqui fala, não importa muito a opção, o gênero sexual, o mais importante é a consciência de Krishna. Acho que essa é a grande lição. Sim, sem dúvida. Mas a gente tem que ajustar, né? Buscar ajustar a nossa condição que Krishna nos deu nesse mundo aos valores do Dharma. E sempre progredindo, entendeu? Aqui o Marcos, Maria Branquinho, Chandramukha Swami, tem devotos trans. Tem discípulos que são transexuais. Perfeito, tem que dar abrigo a todo mundo, entendeu? Agora, a gente não pode tapar o sol com a peneira, entendeu? A gente tem que fazer com que a pessoa entenda aonde ela se encontra, sua consciência e o que ela precisa fazer para progredir dentro dos princípios do Dharma, entendeu? Porque senão a gente vai estar incorrendo, são os falsos profetas, né? Que não falam a verdade, que adaptam ali a verdade para poder atrair pessoas, seguidores. Não, a gente tem que falar a verdade, entendeu? Tá? A gente precisa sempre falar a verdade. Srila Prabhupada, ele teve um episódio que em algumas aulas, eu tive condições de falar sobre esse passatempo de Srila Prabhupada, que ele foi abordado por John Lennon e Yoko Ono, e eles se dirigiram a Srila Prabhupada num dia específico, assim, foram até a casa onde Prabhupada se encontrava e falaram, Prabhupada, mestre, Gurudeva, por favor, eu quero que o senhor nos dê uma bênção, né? Realizasse uma cerimônia para que eles pudessem lhes garantir que na próxima vida eles estariam novamente juntos como um casal. Prabhupada chegou e falou, imaginem, John Lennon e Yoko Ono. Isso ali, década de 70, né? Final dos anos 60, início dos anos 70. Os Beatles, o maior fenômeno musical do planeta. E Prabhupada de maneira nenhuma se perverteu e pensou de algum jeito, assim, de que, se eu ajustar aqui essa situação e falar para eles que eu vou fazer sim, vou dar as bênçãos para isso vai ajudar na minha missão. Não, Prabhupada não fugiu da verdade, chegou e falou assim, não, eu não tenho como fazer isso. Ninguém pode fazer isso, só Krishna, entendeu? Se for a vontade de Krishna. Então imaginem, Prabhupada sempre muito verdadeiro, jamais iludiu alguém para tentar atrair seguidores, e até mesmo tipo assim, vai ser benéfico para a minha missão, vai ser benéfico para Krishna. Negativo. Ele falou, papo reto o tempo todo, alicerçado nos valores do Dharma, nos princípios das Escrituras. Jamais Prabhupada ajustou a tempo, lugar e circunstância, quer dizer, nesse aspecto, né, de querer atrair, garantir ali a fidelidade de discípulos, sabe? Dizendo que vai sim fazer aquilo. Ele falou logo, não, eu não tenho como fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Entendeu? Porque todos nesse mundo vivem de acordo com as reações kármicas. E ponto final. Então, da mesma forma, a gente não tem que ficar enganando ninguém. Entendeu? A gente tem que falar a verdade. Tá? Deolinda Blatorcham. Bom dia. De acordo com o viés científico, o homossexualismo é uma forma de diminuir a superpopulação.
foi feita uma experiência com ratos que tinham limite de comida e espaço. Eu já soube desse tipo de experimento sim, sabia, Deolinda? Interessante, né? Agora, eu não sei se é exatamente, né, tem esse viés científico. Claro, obviamente, dito inclusive, a Europa vive um grande problema hoje, um problema social, ideológico, que é um crescimento muito absurdo de população, por exemplo, islâmica, tá? Porque os devotos do Islã, os muçulmanos, né, também, eles têm muitos filhos, tá? E na Europa houve um grande desenvolvimento, não só dos casais heterossexuais terem menos filhos, como também um grande crescimento do homossexualismo. Então, consequentemente, a expectativa é que daqui a 10, 20 anos, o muçulmano vai dominar a Europa toda, entendeu? Isso é um papo aí enfim, geopolítica, enfim, tá? Tá atrelado a isso. Eu comentei só em razão desse seu comentário, tá bom, Deolinda? Bom, vamos aqui agora no nosso Instagram. Muita gente passou por aqui, nem todos ficaram, mas ainda tem uma boa turma. Fala Hare Krishna, Otávio. Assunção Oliveira, Namastê. Sanatana Dharma. Aqui o Otávio, temos que nos desconstruir para nos reconstruir com a consciência de Krishna, pois ele é como um manual de como montar a perfeição absoluta. Exatamente. Nos recondicionar, né? A gente está numa condição de almas condicionadas, identificados com uma série de designações, e a gente precisa tirar tudo isso para... É como aquela pessoa que toca violão, é um autodidata, né? Aprendeu a tocar violão de um jeito, todo errado, mas toca até bem, entendeu? Mas ele, para realmente tocar violão de acordo com a maneira correta, ele tem que desaprender tudo que ele aprendeu, entendeu? E ter um recondicionamento. Isso não é fácil. É como você pegar um disco de vinil que está lá já impresso nele, uma música, já está ali, um LP, ele já está com as músicas ali definidas, não é verdade? E como é que você faz tocar outra música? Você vai ter que lixar todo o vinil e depois refazer todos os sulcos para que bote ali uma outra música, né? Uma outra canção. Não é fácil isso não, é muito trabalho. Um segundinho, gente, vou atender aqui o interfone rapidinho. Bom dia. Pode vir, por favor. Pronto, gente, desculpe aí, rapidinho. Então, voltando a esse ponto, né? A alma condicionada, Prabhupada usou muito essa expressão, é a nossa condição, né? A gente está condicionado a esse mundo, às circunstâncias, aos prazeres que o mundo oferece, à gratificação dos sentidos, então tem que ter uma reconstrução. Obrigado por seu comentário, Otávio, muito bom. Deixa eu ver aqui, o Ademas. Bom dia, Ademas, Haribou. Eu acho que não tem mais comentário de ninguém, não. Aqui a Cristina Xavier mandou aqui um bom dia, amados devotos. O André Romero me ajudou aqui, falando aquele verso onde Krishna fala que eu sou o sexo dentro dos princípios espirituais. O Ademas aqui fala atração sexual pelo mesmo sexo é pecado. O Ademas, ele é um evangélico, né? E a gente tem debatido bastante tópicos, né? Fazendo essa convergência das parábolas bíblicas, dos provérbios, enfim, com os Vedas, e é sempre muito interessante, né? A gente observa assim, toda essa convergência, né? Ademas, lembro das leituras sim, eu já comentei esse comentário do Ademas quando eu estava falando de Deus, ele ser assim muito contundente, às vezes ostensivo, para estabelecer o Dharma, né? Combatendo o Adharma,
importante, e aí ele trouxe essa citação da cidade de Sodoma e Gomorra, em que Deus destrói toda a cidade porque estava ali infestada de maus hábitos, enfim. Legal, Ademos, muito obrigado. O Otávio aqui também comenta: corpo, Dharma, alma, Sanatana Dharma. É isso? Pode ser, porque tem o Dharma mundano, né? Então, eu entendi essa especificação que você fez, né? Tem os Chaturpurusharthas, né? Que é Dharma, Artha, Kama e Moksha, que é uma referência dos Vedas, em que oferece um caminho que começa sim com o Dharma. Aí, nesse sentido, é o Dharma mundano. Nós agirmos de acordo com o Dharma mundano, tá? Com as coisas certas, né? Cumprimento do dever, espiritualidade também, um cultivo de espiritualidade, ainda que seja uma espiritualidade ainda superficial, mas que você possa ir se desenvolvendo. E sem dúvida, para a alma espiritual, se ela pode acessar o Sanatana Dharma, aí ela já supera todos os estágios do Chaturpurushartha. Ela já se entende como alma, entende que o serviço devocional é o princípio mais elevado e pratica o Vaidhi Bhakti ou o Sadhana Bhakti, entendeu? E vai progredindo já dentro do Sanatana Dharma, na sua jornada, né? Gradualmente, claro. Mas já com a visão do ideal, entendeu? Ela não precisa ir assim de estágio em estágio, né? Dharma, cumprimento dos deveres, alguma espiritualidade. Artha, desenvolvimento econômico, desenvolveu-se economicamente, aí você pode desfrutar desse mundo. Aí, Kama, gratificação dos sentidos. E aí depois fica fastiado dos prazeres e não, eu quero me salvar desse mundo, esse mundo é temporário, é transitório. Compreensão disso, aí você quer a salvação, né? Então, que também é um interesse egoísta ainda, você está pensando em você, eu quero me salvar desse mundo. E não, o Sanatana Dharma, eu quero servir Deus. Ponto. Deus, faça de mim o que quiser. É outra plataforma, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. O Otávio comentou: se há livre-arbítrio para nós, isso se resume em escolher servir a Krishna ou continuar enredados nessa plataforma. Perfeito, boa conclusão. É isso aí. É isso mesmo. Aqui também o Otávio: Haribol, por isso que Srila Prabhupada é nosso guru proeminente, todas as glórias de Srila Prabhupada. Eu acredito que ele esteja falando sobre o posicionamento de Srila Prabhupada, sempre falar a verdade, né? Não se vender para nada, né? Não ajustar o seu discurso e perverter o conhecimento para atrair discípulos, para ter mais seguidores. Ele sempre foi absolutamente verdadeiro na sua pregação. E o Ademas pergunta: existem devotos trans? A gente acabou de ter aqui um comentário aqui, foi quem? Do Marcos Maria Branquinho, que o Chandramukh Swami tem discípulos trans. Então, sim, por que não? Claro que pode. Estamos enxergando almas e não invólucros que estão identificados ou não com seus gêneros. Não faz mal, a pessoa, entendeu? Tem a sua opção, tá? Não tem problema. Tem um comentário aqui da Deolinda, que ela fala: eu discordo que a homossexualidade seja pecado. Eu não sei se a Deolinda pegou toda a leitura aqui dos versos, né? Do significado de Srila Prabhupada, o que eu pude comentar em cima disso, se acompanhou todo o debate realizado entre nós, todos aqui que estamos nesse estudo, mas é pecado também quando se pratica sexo fora do casamento e se não tem como objetivo a procriação, entendeu? Também é pecado. Eu sei que o termo pecado ele tomou uma conotação muito pejorativa, até meio que retrógrada, mas entenda-se pecado como desconexão com o Dharma, tá? Vamos entender dessa maneira. O que é pecado? Pecado é você fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus.
uma família, um casal, quando ele tem um intercurso sexual, de acordo com a vontade de Deus, ele tem que aceitar o resultado natural da atividade sexual. E qual é o resultado natural da atividade sexual? Procriação. Se a pessoa está agindo assim, ela está em serviço devocional. Agora, quando ela inibe os efeitos naturais de uma atividade natural, em que ela está querendo meramente se gratificar sensorialmente, isso também está dentro da categoria de adharma, de pecado. Entende? A questão toda é que na questão da homossexualidade, Deolinda, ainda a anatomia dos corpos, elas não são compatíveis. Entende? É só esse ponto. Então, é mais uma cobertura de algo falso. Mas, claro, você tem direito a ter a sua opinião. Eu estou aqui apenas transmitindo o conhecimento das Escrituras, e com base nela, e procurando esclarecer exatamente que não existe nenhum tipo de discriminação nessa abordagem, porque os Vedas, Krishna e os devotos puros, eles sempre estão enxergando a alma espiritual, independentemente da sua orientação sexual, independentemente da condição que ela se encontra, né? Um devoto, ele não mata nenhuma barata, entende? Então, isso demonstra como nós somos assim absolutamente compassivos com todo tipo de entidade viva, tá? E claro, as portas da ISCO estão abertas para todas as pessoas de todos os gêneros, de todas as orientações sexuais, porque o que a gente quer é fazer com que elas se entendam como almas espirituais, possam se trabalhar no caminho do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento, e possam acessar o serviço devocional, e que pode ser acessado independentemente do seu ajuste dentro do Dharma no que diz respeito a gênero, tá? Ela pode sim, mesmo estando ali identificada aqui a Deolinda trouxe uma outra questão. Vou comentar, tá, Deolinda? Então, ela, independentemente da orientação que ela tem, ela vai poder praticar o serviço devocional e receber os benefícios dessa prática, tá? E ela fala aqui, se Deus criou o sexo, acho contraditório considerar a sua prática... Peraí, se Deus criou o sexo, acho contraditório considerá-lo a sua prática para o prazer. Então, é isso aqui que a gente está falando, entendeu? Considerar mal. Tá. Vamos ver aqui, peraí. Considerá-lo mal. Ninguém está falando que é mal, entendeu? Né? A gente tem que entender que, por exemplo, na atividade sexual, existe uma questão natural, né? Que através do orgasmo o homem expele o sêmen. O sêmen, ele germina a terra, que é o útero, e naturalmente pode ocorrer o quê? Germinação, a atração de uma alma para aquele útero materno, abrigá-lo, ela se desenvolver e uma alma vir para a vida aqui para ingressar ou não no serviço devocional a Krishna, né? Com essa compreensão da potência que é, né, o misticismo que está por trás de uma atividade sexual, imagine, né, tem a capacidade de atrair uma alma para esse mundo, gente, gerar um ser, entende? Né? É demais isso, gente. Então, quando isso é utilizado dessa forma dhármica, correta, digamos assim, né, ajustada com os valores do Dharma, repito aqui, Krishna fala, eu sou o sexo dentro dos princípios religiosos, o próprio Deus está falando. Quer dizer, então não tem nada de mal, apenas tem que ter um ajuste, de acordo com a realidade, entendeu? A atividade sexual, ela pode gerar uma vida, e isso tem que ser aceito. Agora, quando se inibe os efeitos e se age na atividade sexual apenas para a gratificação dos sentidos, para o prazer que o orgasmo proporciona, aí tem um interesse egoísta, entende? Esse é o ponto, né? Então, mas cada um faz o que quiser da sua vida. Agora a gente tem que falar a verdade, à luz das escrituras, dos princípios de Guru, Shastra e Sábio, entendeu? O Otávio fala aqui, na própria Bíblia cristã tem, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Muito obrigado, bom comentário também. E o Otávio já tinha comentado, né? Exato, sempre dizer a verdade, sempre disse a verdade, ele se refere a Prabhupada,
mesmo ajustando a tempo, lugar e circunstância. Esse ajuste de tempo, lugar e circunstância, gente, é falar o que a gente estava capaz de compreender. Mesmo Jesus Cristo tem uma passagem em que ele fala assim, eu tenho muito mais a falar, mas ainda não é a hora. Por quê? Jesus estava adequando a verdade que ele estava falando às condições daquele tempo, de uma comunidade bárbara, uma sociedade bárbara. Então ele se absteve de falar outros assuntos mais complexos, mais elevados até, entendeu? Então Prabhupada também fez esses ajustes de tempo, lugar e circunstância, mas sempre falando a verdade de acordo com a nossa capacidade de receber essa verdade. Então, o debate foi bom, né, gente? Então eu vou ficando por aqui, já são 9h30. Eu vou avisar o Paravioma que eu não li o verso 28, porque aí ia ser assim a gente ficar aqui mais 1 hora para poder abordar esse outro verso. Então eu peço a vocês licença, vou ficando por aqui. Desejo a todos um bom final de semana e que vocês possam caminhar dentro do Dharma o melhor possível, tá? O melhor possível. E recebendo a nutrição do conhecimento espiritual para iluminar a nossa inteligência e fazer com que a gente possa desenvolver Buddhi Yoga, tá? E caminhar aí com passadas firmes no caminho do serviço devocional a Krishna, tá? Muito obrigado a participação de todos vocês. Deixa eu ver aqui, teve algum comentário? Muito obrigado, Sundarank, por sua participação. Agradeço aí mais uma vez a todos vocês. Haribol, Shila Prabhupada aqui, Jai. Ivaneide, eu estou saindo agora, mas fica gravado aí, você pode acompanhar depois a gravação, tá bom? Hare Krishna.